Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 16 agora. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Nessa manhã nós estaremos tratando dessa parábola, mas dando um foco maior apenas nessa parte da parábola. Amém? A gente percebe, vamos dizer assim, 4 casos nessa parábola do semeador, mas nessa manhã nós vamos nos ater, vamos nos prender apenas nessa parte aqui da parábola. Amém? E desde já eu quero dizer que uma boa parte do solo onde ocorreu essa ilustração, ele, apesar da parábola dizer que a semente caiu em pedregais, nós precisamos entender que não caiu propriamente em cima da pedra, mas uma boa parte do solo de Israel possui uma camada de rochas calcárias no subsolo. Em certos lugares, essa camada chega a centímetros da superfície da terra. À medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, suas raízes logo encontram suas camadas rochosas. Sem ter para onde se expandir, sem condições para se aprofundarem, essas novas plantas geram folhagens exuberantes, destacando-se mais do que o restante da plantação convencional. Porém, vindo o sol, essas plantas são as primeiras a morrer, pois as suas raízes não podem aprofundar-se para receber umidade. Desse modo, ela vai mirrando antes de frutificar, até morrer. No solo rochoso, a semente tem um início promissor, mas um final frustrante. E por que nós escolhemos essa parte da parábola para tratar nessa manhã? Por conta do seu teor, por conta da proximidade a nível mundial de situações que ocorrerão com a igreja do Senhor. Por esse motivo, o Senhor nos colocou o desejo no coração de focarmos aqui, apenas nessa parte. Porque, se você ver, o texto que nós lemos, por exemplo, no versículo 17, no finalzinho diz assim: depois sobrevindo a tribulação ou perseguição. Por causa de quê? Da palavra. Logo se escandalizam. Não há nada mais eminente de ocorrer com a igreja do Senhor nesse momento do que uma perseguição. Embora isso já ocorra em muitos países, isso ainda não ganhou uma notoriedade mundial.
Ocorre muito em lugares onde o evangelho é fechado, onde outras religiões predominam, por exemplo, no Oriente Médio, na África, em várias partes da África. Mas essas questões de perseguição, de provação para o verdadeiro cristão, para provar aqueles que se dizem cristãos, isso vai ocorrer no mundo inteiro. E o tempo está chegando para que essa prova da nossa fé chegue a nós também. Então, por isso é muito importante nós analisarmos quem, de fato, nós somos em Cristo. Como, de fato, está o nosso coração. Que tipo de coração eu tenho apresentado para receber a poderosa semente do Evangelho? E é isso que eu quero que você pense, não a respeito de quem está do seu lado, mas a seu próprio respeito. Nessa parábola, irmãos, é importante salientar que o sol, ele representa isso que eu acabei de dizer, a perseguição decorrente da pregação da palavra, decorrente de uma vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. E esse sol representa as dificuldades pelas quais todos aqueles que se dizem cristãos precisam passar a fim de provar a sua fé. Irmãos, a nossa fé será provada. A autenticidade da nossa fé será provada. E o tempo para nós está chegando. Isso já tem acontecido de uma forma muito menor no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas a escalada dessa prova será maior. Assim como alguém que está nos seus estudos seculares, à medida em que o final do ano se aproxima, o grau de dificuldade vai aumentando, isso é natural. Primeiro bimestre é mais tranquilo, não é assim que acontece? Pelo menos no meu tempo era assim. Segundo bimestre está tranquilo, terceiro bimestre começa a sentir um pouco mais de dificuldade, e no quarto bimestre é aquela tensão. Pelo menos na época de ginásio e até de ensino médio também, para mim, ficava evidente isso. E da mesma forma, para nós, à medida em que o tempo da igreja na face da terra vai chegando ao seu fim, maiores serão as provas pelas quais nós teremos que passar e sermos aprovados. E para que isso aconteça, nós temos que ter raiz. Não uma raiz superficial, como essa que caiu sobre pedregais, mas uma raiz profunda. Uma raiz que é nutrida pela umidade, que simboliza aqui palavra. Então é muito importante para nós, irmãos, analisarmos a nossa fé à luz das Escrituras, para que nós não andemos enganados, para que nós não vivamos no auto-engano, achando que nós estamos tudo bem, tudo quite. E quando chegar um momento de provação da nossa fé, a gente descubra que a nossa raiz não tinha tanta profundidade quanto a gente imaginava que tinha. Então é muito importante que nós venhamos analisar isso. E é importante que você compreenda que necessário é que o sol venha raiar. E como nós falamos aqui agora há pouco, esse sol aqui da parábola representa a perseguição, representa a provação de cada um de nós. A perseguição nos ajuda a crescer. A perseguição ajuda os cristãos a crescerem. Mas a luz do sol faz secar a planta que não tem raiz.
a luz do sol expõe a superficialidade do falso cristão. A luz do sol vai expor a superficialidade, a falta do novo nascimento daquele que se diz cristão. Lembrando aqui, o sol significa a provação, a perseguição. E talvez, irmãos, isso explique a debandada, a apostasia, já nos dias de hoje, de muitos daqueles que um dia levantaram a bandeira do Evangelho. Mas que o Senhor nos livre disso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a criarmos raízes profundas para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nessa manhã, nós queremos apresentar aqui 3 pontos a respeito desse tipo de coração. 3 pontos. E o primeiro ponto, e que nós enxergamos aqui nessa parábola que nós lemos, trata da resposta imediata. Versículo 5 diz: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Quem são esses? Esses que ouvem a mensagem do Evangelho, esses que ouvem a mensagem de salvação, e no calor daquele momento logo aderem, logo se alegram e recebem com muita alegria. Porém, a sua decisão não está baseada no conhecimento ou no entendimento daquilo que ouviram, mas está baseado na emoção que tiveram naquele momento. Logo, a raiz criada não é profunda, porque não compreenderam a mensagem do Evangelho. E a gente vai ver isso aqui ao longo dessa mensagem. A decisão dessas pessoas está baseada na influência, na emoção, e não na fé, e não na compreensão do seu próprio estado, por exemplo, de pecado, mas apenas naquele momento, na emoção. Eles não refletem antes de se lançarem a Cristo. Abraçam com alegria aquilo que não entenderam e abandonam com rapidez, da mesma forma como abraçaram com alegria. Muitas pessoas fazem isso apenas por causa da novidade daquilo que estão ouvindo. São ouvintes emotivos, entusiasmados. São ouvintes emocionais, aceitando com alegria aquela nova notícia. Na verdade, de fato, o Evangelho é boa nova, e aceitam com alegria, mas sem compreensão do preço que deve ser pago em decorrência da decisão que fora tomada. E à medida que a adversidade aparece, à medida que os problemas surgem, aquela alegria, aquele vigor, aquela caminhada, aquele furor vai se esfriando, vai cessando. Aquela chama que parecia inatingível, assim como um gás que está próximo do seu fim, um botijão de gás. A chama vai se esvaindo aos poucos, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, até que por fim acabou o fogo. Essa é uma das características dessa pessoa. Essa é uma das características. Uma das características. É muito fácil para a natureza decaída, irmãos,
sentimentos religiosos e encher alguém que se diz cristão de uma falsa confiança. Isso é muito fácil. Não é difícil simular. Não é difícil simular que você crê em Jesus. Não é difícil falar palavras. Não é difícil. O que eu vou dizer aqui não é uma acusação. Não é. Quero deixar muito claro. Mas eu fico me perguntando muitas vezes, se eu não me engano, eu até contei, mas eu perdi a conta. 4, 6, 7, 8. Das 8 pessoas que, logo nos meus primeiros meses de pastorado, eu batizei. Não vou dizer que sejam todos, mas onde estão? Quando a gente vai conversar, quando a gente vai ministrar e vai ouvir, nossa, é emocionante a profissão de fé dessas pessoas. É de arrancar lágrimas. Mas talvez estivessem enquadradas aqui, nesse caso. E eu me lembro que o batismo em si foi muito emocionante, até porque foi minha primeira realização de batismo. Eu estava bem preocupado. E foi muito emocionante para mim também, para as pessoas que estiveram aqui, que presenciaram aquele batismo. Mas onde estão? A maioria deles deram uma resposta imediata, alguns deles. E ao conversar em particular, que testemunho lindo alguns apresentavam. Mas e agora? Aonde estão? O que estão fazendo? Alguns sequer estão na igreja, outros eu não sei. Alguns estão se envolvendo, se embaraçando com as coisas do mundo novamente. Provavelmente, não todos. Graças a Deus existem alguns que estão congregando sim. Não vou citar nomes, mas tem um em Maricá. Tem gente aqui também, mas a maioria não está mais. E algo que eu me lembrei é que por mais que essa situação que eu vou relatar para vocês, eu não conheça o fim dela até o presente momento, mas essa situação, entre aspas, foi a mais sincera que eu vi. Foi a mais compreensível que eu vi. Nesse período, eu vou usar um nome fictício, tá bom? Para preservar o nome da pessoa. Maria. Pouco antes, Maria apareceu aqui na igreja. Nós a recebemos. Um pouco antes de realizarmos esse batismo. E conversamos com a Maria falando das coisas a respeito do Evangelho, das experiências que teve, que estava querendo voltar a congregar, que não estava congregando. E ali passou-se algum tempo, né, bem pequeno, e Maria também expressou o desejo pelo batismo. E como houve esse desejo no coração de Maria, depois de tanto tempo dentro de uma igreja e nunca ter decidido, nós conversamos com a Maria, porém na conversa para o batismo, eu creio que o Senhor nos deu discernimento a respeito de alguma situação na vida da Maria.
porque o Senhor nos levou a tratar de alguns assuntos relacionados a Maria e alertá-la de que ela não deveria estar andando de uma forma que talvez estivesse naquele momento para servir ao Senhor. E nós demos essa orientação, que ela deveria, que se fosse o caso, eu não podia afirmar, mas nós dissemos para ela: Maria, se você estiver andando da forma tal, tal, tal e tal, você deve abandonar isso para servir a Jesus. Porque não há compatibilidade em viver dessa forma e servir a Cristo. Nós estamos deixando muito claro para você. Porque se você quiser continuar andando dessa forma, essa forma vai desabonar a sua conduta diante de Deus. E falamos, ela ali ouviu. E pouco tempo depois, ela faz contato com a gente e diz: olha, eu pensei melhor e eu não vou passar pelo batismo. Deu algumas... falou algumas coisas, né, dizendo que e também não iria mais permanecer aqui. Sabe qual o que eu imaginei? Maria entendeu a mensagem. Talvez, diferente desses outros aqui que eu citei, que não estão mais aqui com a gente, Maria compreendeu o que nós falamos para ela. Até porque foi o Espírito Santo que nos direcionou a falar algumas coisas para Maria, coisas que a gente não falou para os outros candidatos. Mas o Senhor nos deu discernimento naquele dia e provavelmente nós fomos direto ao cerne do problema de Maria. E eu creio que ela não queria abandonar aquilo no qual estava vivendo. E por isso desistiu e preferiu ir para o lugar de onde ela tinha saído. Ela entendeu. Então, de uma forma bem superficial, Maria agiu melhor do que esses outros que não compreenderam e foram motivados pela emoção. Eu não estou dizendo que Maria estava certa, mas a Maria compreendeu o que nós falamos para ela. E ela escolheu não abandonar. Provavelmente, não estou afirmando, tá, irmãos? Mas ela escolheu provavelmente não abandonar aquilo no qual nós falamos para ela. E ela foi embora. Então é muito importante que cada um de nós se certifique de que compreendemos o Evangelho, a mensagem da cruz. É muito importante para que nós não tenhamos uma raiz superficial, porque a raiz superficial vai nos matar. Vai impedir com que nós tenhamos a vida eterna. Segundo ponto. Primeiro ponto. Esse tipo de solo, de coração aqui, esse tipo de pessoa recebeu logo a mensagem, porém não compreendeu, mas recebeu por emoção, pelo oba-oba. Poxa, viu todo mundo fazendo, eu quero também. Pela novidade que tinha. Segundo ponto. Por ter recebido a mensagem dessa forma, não tinha profundidade, que é o segundo ponto, nem perseverança. E para essa pessoa fica fácil se escandalizar, fica fácil perguntar: onde é que Deus está nisso tudo? Foi só, entre aspas, eu entrar para a igreja. Essa é a frase que às vezes a gente ouve. Mas foi só eu entrar para a igreja que essas coisas começaram a acontecer? Não entendeu o primeiro ponto? Irmãos, muitas vezes a pessoa, ela vem para a igreja sem entendimento. Isso é compreensível. Isso é compreensível. Mas o que não pode acontecer é ela permanecer dessa forma.
E infelizmente, inclusive aqui no nosso meio, existem pessoas que permanecem dessa forma. Uma coisa é você vir para cá com entendimento distorcido do que é o Evangelho. Isso acontece, isso pode acontecer. E nos nossos dias acontece demais. Tem muito cristão que não conhece o Evangelho. Esse é um fato. Essa é uma verdade nua e crua. Agora, permanecer sem conhecer, e eu quero deixar uma coisa muito clara: nós não somos os únicos. Amém? Existem várias outras igrejas que também pregam a verdade, que também pregam o Evangelho. Então você que está ouvindo pela internet, ou você que está aqui, que entra numa igreja bíblica, que se esforça por pregar a verdade, você não tem desculpa de permanecer na superficialidade. Não tem, e não terá diante de Deus. Não terá argumentos. Então você que está numa igreja bíblica, numa igreja verdadeira, compreenda o Evangelho. Faça por onde compreender o Evangelho, para que as suas raízes ganhem profundidade, e ganhando profundidade, receba da umidade necessária para a manutenção da vida em Deus. Quero lembrar também que a salvação, ela não vem por meio das obras, mas por meio da fé. É muito importante dizer isso também. Mas quero nos alertar de que a parte que nos cabe fazer, nós temos que fazer, e é o crer. O crer depende de nós. Nós precisamos crer, nós devemos escolher crer no Senhor, e não em alguma parte da Bíblia que nos alegra, que nos faz saltar de alegria, mas devemos crer em toda a palavra, tanto nas promessas, mas também nas advertências, mas também nas mensagens de juízo, mas também naquelas mensagens que nos incomodam, que nos tiram da zona de conforto. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser completa. Em nome de Jesus. Então, essas pessoas logo se escandalizam. Sem profundidade nem perseverança se escandalizam. Por quê? Porque elas não têm raízes. A sua fé é temporária. Pode ser que essa questão de temporária dure anos. Às vezes a gente pode estar falando, eu mesmo na hora que estava meditando, eu fiquei, poxa, mas pode ser que esse tipo de solo, que é o coração, consiga permanecer, consiga passar algumas etapas também de provação. Porém, a promessa que a Bíblia faz para a salvação é para quem persevera e persevera até o fim. Ser fiel até a morte. É até o fim, irmãos. Então, ao longo dessa caminhada, haverá obstáculos para nos provar. Não se engane nisso. Haverá situações para provar a nossa fé. E se nós não tivermos raízes profundas, não conseguiremos perseverar. Não conseguiremos continuar a caminhada, progredir no terreno, espiritualmente falando. Para essas pessoas aqui, a resposta ao Evangelho é apenas externa, religiosa. Para essas pessoas aqui, não houve um novo nascimento, nem transformação de vida, irmãos. Não houve. Houve adesão e não conversão. Para essas pessoas, muitas vezes, o início da caminhada é espantoso, é meteórico.
mas não tem raiz. E quando vier o sol, vai secar e vai morrer. Hoje, há um outro evangelho sendo pregado também. E esse outro evangelho promete saúde, prosperidade, bem-estar, sucesso. E as pessoas abraçam imediatamente a essa mensagem. Por quê? Por causa das vantagens supostamente imediatas que aquela decisão pode trazer para elas. Fuja disso. Isso não vai criar raiz profunda. Tem gente que ainda resiste. E eu quero deixar claro que não é pecado você ter dinheiro. De uma forma lícita não é pecado. Você trabalhar. Não é. Mas que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor. Tudo seja feito para a glória de Deus. Mas muitos buscam a Cristo, não por quem Ele é, mas apenas pelo que Ele pode fazer. Como eu disse, muita gente vem para a igreja com essa visão. Mas eu quero advertir você, não permaneça com ela. Mas viva Cristo, por quem Cristo é. Senhor e Salvador. Esse é Jesus. O tema central do Evangelho não nos aponta Deus nos dando coisas nessa terra, embora Ele seja poderoso para fazer isso. E eu creio que Ele é. Deus é poderoso para abrir grandes portas, sim, Ele é. Deus é poderoso para restaurar a saúde, sim, Ele é. E eu creio e oro por isso, pela vida de cada um dos irmãos, pela minha vida, pela vida da minha família, e eu creio nisso. Deus é poderoso para fazer de alguém bem-sucedido, sim, Ele é. Para a honra e para a glória do nome dEle, sim, Ele é. Mas se alguém morre, se algum crente morre de enfermidade, ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso, Salvador. Não se esqueça, irmãos, que um dia todos nós não estaremos mais aqui nessa terra. E o principal para cada um de nós é estarmos ligados à videira verdadeira. Esse deve ser o principal. Isso deve ser o principal. Riquezas um dia vão passar. Uma vida bem-sucedida um dia vai passar. O sucesso um dia vai passar. Mas aqueles que permanecem no Senhor viverão para sempre. Viverão ligados ao Senhor pelo resto da eternidade. Por quê? Porque as suas vidas já estão escondidas em Deus. As nossas vidas já estão escondidas em Deus. Então eu não tenho que buscar ao Senhor. Você quer melhorar? Estude. Se aperfeiçoe, se qualifique. E continue orando. Mas faça por onde? Vá à luta. Mas cuidado para não sacrificar o seu tempo para com Deus. Porque Deus um dia, Ele não vai cobrar de mim e de você nenhum diploma. Eu me lembro que quando eu estava de férias, eu fiz um vídeo, short, pequenininho. E falei sobre isso, sobre os diplomas. Eu achei engraçado porque eu ganhei vários dislikes porque eu falava dos diplomas. Eu não sou contra isso. Quero deixar isso muito claro. Eu achei engraçado. E várias mãozinhas assim no vídeo. No vídeo que eu publiquei. Eu não sou contra isso, irmãos. Mas eu tenho pavor, medo do tempo que a gente gasta à toa, em vão, sem produzir para o reino, sem nos preocuparmos em chegarmos mais perto de Deus.
É essa a minha preocupação. A minha preocupação não é que você estude, que evolua, não é. Quero deixar isso muito claro. Mas com tempo gasto que não vai servir para a sua eternidade. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, aprenda, peça a direção a Deus, para que o seu tempo para com Ele não seja sacrificado por conta da busca dessas coisas. Por conta da busca dessas coisas. Voltando aqui, hoje há um outro evangelho sendo pregado. Promete saúde, prosperidade, bem-estar e sucesso. As pessoas o abraçam imediatamente por causa das vantagens imediatas. Porém, não podem perseverar, pois por não crer na verdade, não criam raízes. Não têm umidade. E por isso, não podem suportar o sol. Gente, crente, que é orientado ou que só vive ouvindo essas coisas, não tem raiz. Não podem criar raízes. Por quê? Porque não ouvem a verdade do Evangelho. E o que gera fé no coração do homem, o que gera fé e mantém essa fé e promove a manutenção dessa fé, é ouvir o quê? A palavra. E que palavra? A palavra de Deus. A verdade do Evangelho. Se tem uma pitada de mistura, já não é mais Evangelho. Se tem fermento, já não é mais Evangelho. E não são poucos que a gente encontra que se dizem desviados por conta dessas falsas promessas que elas foram atrás e por essas falsas promessas não terem sido satisfeitas, não terem acontecido, elas abandonam a um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Aí engrossam a estatística de quem é desviado. Um desviado que nunca conheceu o Evangelho. É isso que tem acontecido hoje. Não conheceram. E muitos, inclusive, não são poucos, acabam se declarando ateus depois de algumas experiências desse tipo. Nunca conheceram a verdade do Evangelho, porque muitas das vezes recebem com mistura, com fermento, e Jesus advertiu sobre o fermento, que é essa mistura, e por isso não podem crer, não podem criar raízes, e não recebem a palavra da verdade, não criam raízes, e sequer podem suportar o sol. Lucas 8:6 diz: e outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Não tinha o quê? Palavra. Palavra. A umidade aqui, nesse caso, é a consistência, é o alimento que a palavra gera em nós, mediante a ação do Espírito Santo. Palavra. Palavra. O terceiro ponto. Não avalia o custo do discipulado. É claro, a pessoa teve uma resposta imediata sem compreensão. E permaneceu sem essa compreensão. Aí entra para o segundo ponto. Não tem compreensão, logo não tem profundidade, e se não tem profundidade, não vai perseverar. É uma reação em cadeia. E o terceiro ponto, não avalia o custo do discipulado. Pessoas que recebem a palavra dessa forma não avaliam. Versículo 17 diz assim: mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos,
Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quero destacar aqui a parte que declara: depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O emotivo, esse crente emotivo, ele abraça não o evangelho com E maiúsculo, mas um outro evangelho. E por esse motivo é o evangelho do pare de sofrer. É o evangelho que você é o centro da vontade de Deus. E por aí vai. É o evangelho que vem para Jesus que você vai ter, vem para Jesus que tudo vai ser bem sucedido na sua vida, vem para Jesus que você vai ganhar. O emotivo abraça isso, muitas vezes. E por causa desse teor de mensagem, e até mesmo canções que corroboram, que ajudam a esse outro evangelho a se manter, a pessoa desconhece que para servir a Jesus tem um custo. O preço Jesus já pagou na cruz do Calvário pela nossa salvação. Amém? Mas para que eu e você sejamos um genuíno discípulo de Cristo, tem um custo. Tem um custo. E a maioria dos crentes de hoje não reconhece esse custo. Não reconhece. Essa pessoa se desvia porque não entende que o verdadeiro discípulo, ou melhor, que o verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Ele ignora que devemos passar pela porta estreita e andar por um caminho apertado. Por quê? Essas mensagens não dão ibope. Em muitos lugares, peraí, não. Eu não quero esse Jesus, não. Marcos 8, 35 a 38, por exemplo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Sabe o que significa aqui perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho? Não é apenas ser martirizado por amor ao Senhor, não. É abandonar os padrões pecaminosos desse mundo. Relacionamentos, forma corruptas de se fazer negócios. É deixar de compactuar com as parábolas de Satanás. Mas o que significa isso, pastor? Aquilo que a mídia tem entregue para a população como forma de entretenimento. E nisso a gente vê jogos, a gente vê novelas, séries, filmes, desenhos. Todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas estão contaminadas. Isso significa perder a vida. Por quê? Porque nós precisamos parar de compactuar com essas coisas, de nos alimentar
porque nos alimentamos espiritualmente falando com os nossos olhos, com essas coisas, entram nos nossos ouvidos e vem para o coração, e vem para a mente. E é um risco muito grande. Sabe por quê? Porque o que Satanás ele quer, o êxito que ele quer obter contra nós, é roubar a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque eu estou aqui, nós estamos aqui hoje, é por causa de quê? Da fé. Da fé em quem? Em Cristo Jesus. E mais ninguém. Não é fé no pastor, não é fé na igreja, mas fé em Cristo Jesus. E se eu perco essa fé em Cristo Jesus, nada mais vai importar. Eu perdi a batalha. Então o maior campo de batalha está aqui, ó, na nossa mente. Por isso precisamos nos certificar de que entendemos o Evangelho. Precisamos compreender de forma clara. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Um pouquinho mais. Então é importante compreender, irmãos, que a caminhada com Cristo não é um mar de rosas, mas é uma peregrinação. Tem luta, tem oásis? Tem. Porém, o deserto é maior. A extensão do deserto é maior do que o oásis que aparece em meio ao deserto. Sim ou não? O deserto é composto por mais oásis ou mais areia escaldante? Mais areia escaldante, até que apareça um oásis. Tem oásis na vida do cristão? Tem. Tem. Porém, a maior parte da caminhada é no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto nós podemos ouvir com nitidez a voz do Senhor. Na última quarta-feira, minha esposa trouxe o testemunho. Nossa, ia falar dela, mas nossa. Claro que na pele foi dela. E ela falou que nesse período, nesse momento, ela começou a ouvir com mais nitidez a voz do Senhor. Por quê? O deserto. Deserto não é lugar para o crente morrer. Deserto é lugar para o crente conhecer mais a Deus. Deserto é lugar para o crente ver a majestade de Deus, reconhecer a majestade de Deus, experimentar do poder sobrenatural de Deus. É por isso que Deus se alegra em nos provar, ainda que o nosso corpo físico pereça. É mistério, é importante que nós sejamos provados, irmãos. Quando sobrevier provação sobre a sua vida, é claro que ninguém passa por provação saltitando, rindo, sabe? Dando vivas de júbilo, não. Muitas vezes é com choro, com lágrima, com dor. Mas se regozije no Senhor, porque é uma forma de misericórdia, de demonstração de amor de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque no céu não se entra de qualquer maneira. Não se entra no céu de qualquer maneira. E por isso nós precisamos ser provados. Por isso nós precisamos ser testados. Precisamos ser consertados, ajustados, para que possamos entrar na Nova Jerusalém. E as provações são instrumentos de Deus para os verdadeiros cristãos, para se enquadrarem, para se ajustarem, para que possam adentrar. É por isso. Não é porque Deus é mau. Pelo contrário, é porque Deus é maravilhoso. Porque se ninguém entra de qualquer maneira no céu, e muitas das vezes eu que estou aqui, eu preciso de muitos ajustes ainda para entrar. Então importa para Deus me tratar, importa para Deus permitir muitas coisas para que eu entre. Só que
A pessoa que ouve a mensagem sem a compreensão do que é o Evangelho, não, é um absurdo, é um escândalo para ela. Que sofrer? Que nada. Eu sofrer nada? Mas vamos lá para outros textos aqui. Estamos quase acabando. Lucas 9, 23, por exemplo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mais um texto. Atos 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, preste atenção nisso, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. E sabe em que contexto aconteceu isso aqui? Muito provavelmente, prestem atenção, Paulo tenha sido morto por apedrejamento nesse período aqui. A Bíblia não fala que ele foi morto, ele foi apedrejado, mas pela forma como os judeus apedrejavam, há uma grande probabilidade de que tenha havido um milagre aqui para que ele não morresse, porque ele ficou, o texto diz que ele ficou como morto, e logo depois ele se levantou e saiu. Depois você lê Atos 14 e você vai entender o que eu estou falando. Então, Paulo acabara de ser apedrejado aqui. E olha o que ele diz depois. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer aonde? Na fé. Na fé. Por que permanecer na fé? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nos importa entrar no... Irmãos, não vai ser fácil. É por isso que a gente precisa ter raízes profundas. É por isso que a gente precisa buscar pelo Espírito Santo. Porque sem Ele será impossível. Entenda isso, creia nisso em nome de Jesus. E a última referência aqui, Romanos 5, versículos 3 a 5. E diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Alguém disse uma frase muito interessante, ele diz assim, o falso profeta é aquele que não tem porta estreita ou caminho apertado em seu evangelho. Ele não tem nada ofensivo para o homem natural, pois quer agradar a todos. Agora, para finalizar, como criar raízes profundas que nos levam a frutificar para a glória de Deus? Como? Primeiro ponto, Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. A palavra foi roubada porque ele não entendeu. Então, primeiro ponto, compreender. Não fique sem compreender o Evangelho. Não fique sem compreender a mensagem da cruz. É o primeiro ponto. Ouviu? Pergunta. Procura. Mesmo que você tenha muito tempo na igreja, você está tendo muita dificuldade para compreender, procure o discipulador. Passe pelo discipulado, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem nos feito crescer.
Irmãos têm crescido na graça, no conhecimento. Então procure, não fique sem compreender. Porque se você fica sem compreender, Satanás vem e rouba a palavra do seu coração. E é como se fosse, aí entra as outras parábolas, e é como se fosse a semente no meio do caminho. Observe que essa semente no meio do caminho, nem raiz ela criou. Porque antes mesmo que ela pudesse germinar, os pássaros vieram e comeram. Esse caso aqui nem raiz criou. Então a primeira coisa que você e eu precisamos compreender é que temos que compreender o Evangelho. Temos que entender a palavra de Deus. E se não há, pergunta, peça ajuda. Mas não fique sem compreensão. Não fique sem entendimento. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente está tratando aqui durante toda a mensagem. Abra o seu coração para o Evangelho. Receba-o com fé e não com emoção. Fé é diferente de emoção. A gente está falando da parábola aqui, dessa parábola da semente que caiu nos pedregais. Abra o coração para receber a palavra. Receba com fé, com entendimento, entenda, busque, reveja a palavra. Tem um irmão aqui, gente, e eu estou dizendo isso não é para a glória dele, também não vou citar o nome. Mas eu fico maravilhado, porque vira e mexe ele faz contato comigo, às vezes comentando de alguma coisa que ele não entendeu, ou às vezes consolidando alguma coisa que clareou na mente dele. Vira e mexe está me mandando áudio, me manda recorte de palavras, lendo a palavra, ou comentando de alguma mensagem. Poxa, foi isso mesmo que eu entendi da mensagem? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Embora, às vezes eu não tenha tempo para responder, mas precisa ser assim. Não entendeu? Pergunte. Não fique sem entendimento em nome de Jesus. Não fique, por favor, pelo amor de Deus, não fique sem entendimento. Mas receba com fé a palavra, não receba com emoção. Não crie raiz de forma superficial, em nome de Jesus. O terceiro ponto. Esse segundo ponto aqui a gente já viu, que até criou raiz, mas muito superficialmente, a ponto de que quando o sol saísse, queimava logo tudo, acabava com a planta. Terceiro ponto, fuja do cuidado com as coisas do mundo, com a sedutora oferta de riquezas e ambição de outras coisas. Por quê? Porque sufocam a palavra e matam a fé genuína. Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos 4, 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma observação que eu fiz aqui é que nesse caso aqui, provavelmente, eu até procurei e não encontrei, mas provavelmente criou raiz. Primeiro caso, aqui do final dessa palavra, nem raiz criou. O segundo caso, criou uma raiz superficial. Esse terceiro caso, provavelmente, criou raiz. O texto não fala nada ao contrário, ou pelo menos eu não encontrei nada ao contrário nos três textos, Mateus, Marcos e Lucas, eu pesquisei nos três. Criou raiz, mas as circunstâncias ao redor ajudaram a sufocar essa planta e matá-la. Então, é muito importante, irmãos, que nós venhamos a fugir dos cuidados com as coisas desse mundo.
É muito importante que nós venhamos a fugir da sedutora oferta de riquezas. Tenha mais. Você pode conseguir mais. Cuidado, cuidado. Lembre-se do que eu falei no início. Não perca seu tempo com coisas inúteis. Cuidado. Fuja do cuidado com as coisas do mundo, com a sedutora oferta de riquezas e ambição de outras coisas, pois sufocam a palavra e matam a fé genuína. E por fim, Lucas 8,15. A gente finalizar, finalmente. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ouça a palavra. É o último ponto. Compreenda a palavra. Receba e conserve a palavra num coração honesto e bom. Dessa forma, haverá raiz profunda, as circunstâncias ao redor não vão nos sufocar e nós produziremos fruto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã que permanece sem a compreensão do Evangelho, eu oro a Deus para que você mude de postura, nos procure, peça ajuda. Eu estou aqui para isso, irmãos. Estou disponível para isso. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda também. De repente, se tem alguma dúvida, eu vou pedir ajuda também. Ninguém sabe tudo aqui não, irmãos. Nós estamos aqui apenas com uma função de maior responsabilidade. Mas existem outros irmãos que nos auxiliam. Os evangelistas, o corpo diaconal, outros pastores, pastor Alan, por exemplo, com quem eu posso contar, pastor Geraldo, pastor Marconi. Então, em nome de Jesus, só relembrando aqui o finalzinho, como criar raízes profundas que nos levam a frutificar para a glória de Deus. Primeiro, não ficar sem compreensão do Evangelho. Segundo, recebê-lo com fé e não com emoção. Terceiro, fugir do cuidado das coisas do mundo. E quarto, ouvir a palavra, compreender a palavra, receber e conservar a palavra num coração honesto e bom. Então, eu finalizo aqui essa mensagem conclamando você, Igreja do Senhor, você que está pela internet, que vai ouvir essa mensagem, a mudar, a mudança. Você que não compreende a palavra, ou você que internamente, às vezes, você não externaliza isso, mas você vê um problema e se desespera, mas você sabe de alguma situação e acha que Deus não está com você. Muda. E para essa mudança, estamos aqui para te ajudar, em nome de Jesus. É importante, eu convido você a se colocar de pé. É importante que você compreenda, nos procure em nome de Jesus. Passe pelo discipulado, se você ainda não passou. Passe pelo discipulado, se você ainda não passou. Se você já passou e quiser passar de novo, passe de novo, não tem problema. Procure o Cleiton, aí ele que vai articular tudo. Mas não fique sem compreender, é importante criar raízes.
Um outro momento de suma importância, irmãos, que tem sido para nós, o encontro nos lares. Não apenas o discipulado, mas o encontro nos lares tem sido de suma importância. Eu não vou me cansar de dizer isso. Você que pode, por favor, procure um encontro no lar mais próximo da sua casa ou de melhor acesso para você. Tem sido dias de Deus revelando grandes coisas nos encontros. A palavra tem sido pregada ali. Não é um estudo bíblico. É um momento em que todos podem expor, todos podem falar. E como Deus tem revelado a sua palavra ali. Às vezes eu saio de lá chorando. Já teve encontro que claro que eu não deixei ninguém ver, né? Saí emocionado. Porque o Espírito Santo falou comigo, me mostrou no que eu precisava mudar. Ninguém veio com o dedo na minha cara, você tem que mudar nisso. Não, o Espírito Santo. Às vezes um irmão que você nunca viu aqui em cima pregando, falou alguma coisa do que ele entendeu no texto, e o Espírito Santo veio e ministrou, isso aí é para você. Muda. Não fica assim não, hein? Então, olha as formas que a gente tem para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, em nome de Jesus, que todos nós juntos criemos raízes. Se tem outra coisa, se há pecado, abandone. Abandone. Se você tem vivido de forma errada, abandone, porque senão você será reprovado. Não há como dizer, não é assim sim. Não há compatibilidade da vida com Deus com o pecado. Se há pecado, o abandone, porque Deus tem perdão para você. E nós estamos aqui para te receber de braços abertos. Estamos aqui para te orientar. Estamos aqui para mostrar dentro da palavra como Deus nos ama. Então abandone em nome de Jesus. Não viva na prática do pecado. Tenha a idade que você tiver, se você for jovem, adolescente, criança, abandone o pecado, adulto. O pessoal da melhor idade também, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu venho te agradecer, Deus, por esse momento, por essa palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor, toma nas tuas mãos, ó Senhor, a vida, o coração de cada um dos meus irmãos. Se há alguém aqui, Pai, que não compreende ainda o Evangelho, que não compreende, Senhor, que a matemática do Evangelho é diferente da do mundo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha abrir-lhe o entendimento, abrir o coração, que o orgulho caia por terra pelo poder que há no Teu nome santo, Deus. E que essa pessoa nos procure, ou procure um dos pastores, ou procure o discipulador, e peça ajuda para compreender melhor, para compreender biblicamente, Senhor, o que é o Evangelho, o que é ser um discípulo genuíno de Cristo, Pai. Para que, Senhor, não fique, Senhor, com raízes, ó Pai, superficiais, ó Deus. Em nome de Jesus, porque quando o sol sair, Pai, se permanecer com raízes superficiais, irá morrer, Pai. Não irá prevalecer para a glória do Teu nome, Senhor. E eu peço, Senhor, a Tua ajuda, Pai. A Tua ajuda, Senhor, para todos nós. Porque, Senhor, muitas das vezes nós podemos achar que temos raízes quando não temos, ó Deus. Não nos deixa ficar enganados ao nosso próprio respeito, Pai. Mas tão somente, Deus, nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, a fim de que as nossas raízes sejam profundas, a fim, Senhor, de que não venhamos a ser influenciados, ó Pai amado, pelas questões desse mundo, Pai, e fiquemos sufocados, ó Deus. Mas que venhamos, ó Pai, a ter raízes profundas, estar firmados em Ti. Quando o sol sair, Pai, nós permaneçamos firmes em Ti, Senhor, por causa do Senhor, Pai, por causa do Teu auxílio, Pai amado.
Em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos a frutificar, Pai, para honra e glória do Teu nome santo, Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Pai amado, nessa manhã, Pai, para a glória e honra do Teu nome santo, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Espírito Santo, fala em cada coração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Jesus.